A gente ouve muito falar que Deus é aquele que abre portas. Só que hoje eu quero conversar com você sobre portas fechadas. O Deus que fecha portas. E João, na ilha de Patmos, ele tem a comunicação, ele tem acesso ao Jesus glorificado. E ele começa a perceber Jesus de uma maneira diferente. Um Jesus que tem os olhos como chamas de fogo, quer dizer que ele vê tudo, principalmente aquilo que a gente quer esconder, aquilo que ninguém vê, ele percebe, ele é sensível. Um Jesus que tem os pés como latão de bronze reluzente, como bronze, como metal. Um Jesus com os cabelos brancos. Um Jesus com as vestes alvas. E aqui o Espírito de Deus, ele leva João a ter o entendimento e a deixar relatado para a igreja de Jesus essa palavra. E João escreve para a igreja de Filadélfia. E Filadélfia era uma igreja que tinha uma característica: eles eram fracos, a força deles era muito pouca. E eu quero te dizer, você se identifica com essa igreja? Na sua realidade, no seu contexto, na sua vida, no que você tem vivido, no que você tem experimentado, no que você tem caminhado, você se sente com pouca força? Porque essa igreja de Filadélfia, o Espírito de Deus, ele mostra, descortina para João, que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. E o Espírito de Deus, através de João, começa a falar do Jesus glorificado como Jesus santo, como Jesus verdadeiro, quer dizer que nele não há falsidade, nele não há mudança, e aquele que tem a chave. Gente, chave é para abrir porta. E porta é um lugar que a gente quer entrar. Porta é um lugar, um estado que a gente quer acessar, que a gente quer passar. E aqui o Espírito de Deus fala para João: João, o Jesus glorificado, que é santo, que é verdadeiro, ele tem a chave de Davi. E essa chave de Davi, ela serve para abrir. E quando essa chave abre, na direção do Cristo glorificado, ninguém fecha. Mas quando essa chave de Davi fecha a porta, ninguém é capaz de abrir. Então, muitas vezes na nossa vida a gente está lutando contra Deus, contra a vontade de Deus, querendo, forçando portas serem abertas que já estão fechadas e que Deus, para o nosso bem, quer mantê-las fechadas. E eu quero citar aqui, eu quero compartilhar com você 3 personagens da Bíblia que vivenciaram isso na vida deles. O primeiro que eu quero falar é Davi. Davi, ele, por uma série de circunstâncias, ele foi morar no palácio com o rei Saul, ele foi trabalhar para o rei Saul e ele tocava a harpa, e quando ele tocava a harpa era diferente porque ele adorava a Deus com aquele instrumento. E onde a adoração verdadeira acontece, o espírito maligno ele tem que sair, ele tem que bater em retirada. Ele não fica, ele desaloja. E ocorre libertação, e ocorre liberdade. E ocorre a ausência do poder do mal e a presença do Deus Santo, a presença do Espírito de Deus. E Davi foi vivendo ali naquele contexto, trabalhando para o rei Saul, tocando a sua harpa. Só que chega um momento que o rei Saul, ele começa a perseguir Davi. Ele pega a sua lança e ele joga na direção de Davi para feri-lo, para matá-lo.
E Davi se desvencilha, e por várias vezes ele se desvencilha, mas chega um momento que o próprio filho do rei, Jonatas, que era amigo de Davi, fala para Davi: Davi, foge. Davi, vai embora, porque senão você vai morrer. Porque senão meu pai vai te matar. Quer dizer, a porta foi fechada. A porta foi aberta para Davi num momento. E eu acho muito interessante que 1 Samuel fala sobre essa história e diz que Davi, quando o servo de Saul foi falar de Davi para o rei Saul, ele elogiou Davi. Ele diz que Davi, ele era um menino valente e ele era um menino que ele tinha discernimento no que ele falava. Quer dizer que ele não falava impropérios, ele não era maldizente, ele não falava mal dos outros, ele não era insensato, ele não era caluniador, ele era prudente no que ele falava. Então, a Bíblia relata isso, que quando foram falar para o rei Saul para contratar Davi, citam essa parte de Davi, que Davi era um homem prudente em palavras. E Davi vai, a porta se abre para ele, mas chega um momento que a porta se fecha. E Davi tem que fugir de Saul para ele poder sobreviver. Então quer dizer que às vezes as portas que são abertas, chega um momento que elas são fechadas. E nós precisamos aprender, entender e aceitar o agir de Deus na nossa vida. O segundo personagem que eu quero falar com você agora é Neemias. E particularmente eu gosto muito da história de Neemias. E o contexto que eu vou falar para vocês, lá em Neemias 7, eu quero ler Neemias 7:3, que diz assim: Eu disse a Anani e a Ananias, aos dois que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar. Essa história aqui, Neemias ele reconstrói as muralhas, ele reconstrói os muros. Neemias ele coloca as portas nos seus devidos lugares. Só que Neemias, como líder daquela obra, porque a obra com Neemias era de reconstruir os muros e colocar as portas, né, os portões. E a obra de Esdras já era uma obra diferente. Mas falando de Neemias, quando ele termina de fazer o que ele se propôs, que era reconstruir o muro e colocar as portas, ele como líder tem uma direção de colocar pessoas guardando aquelas portas. E a Bíblia diz que ele coloca duas pessoas, e uma delas chama Ananias. E a Bíblia diz que Ananias, ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que qualquer outro. Então Neemias dá uma ordem: olha, os portões estão prontos, as portas estão prontas, as muralhas já estão prontas, mas você vai manter as portas fechadas até o momento que o sol tenha aquecido muito o ambiente. Por quê? Porque os lares, as casas não haviam sido restauradas ainda. Então, muitas vezes, portas são fechadas na nossa vida de emprego, de ministério, de algo que a gente quer muito, para a preservação do nosso lar, para a preservação da nossa família, para a preservação da nossa casa, para a preservação do nosso casamento, para a preservação da saúde dos nossos filhos, emocional, física e espiritual. E em Neemias 7, eu vejo isso claramente, que Neemias, por mais que as portas e os portões estivessem prontos, as muralhas edificadas, Neemias ele deu ordem para que um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, pudesse estar guardando até o momento que o sol tivesse mais forte, para que as portas fossem abertas, para que houvesse a preservação, para que pudesse ser guardado as casas, porque era um ambiente muito grande, mas ainda poucas pessoas estavam, para a preservação de famílias, de casas.
E como isso é maravilhoso, né? A gente se lembrar que Deus, ele preserva, ele quer preservar as famílias, ele quer preservar os filhos, ele quer preservar os casamentos, ele se importa com a família, né? Ele se importa. E esse é o segundo personagem. E o terceiro personagem que eu quero te falar aqui hoje é sobre Ana. Ana é um personagem da Bíblia que eu gosto muito. E a Bíblia diz, eu quero ir lá em 1 Samuel, no versículo 1. E eu quero ler apenas um versículo do capítulo 1, que diz o seguinte, verso 6. E a adversária também a provocava severamente, para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. Ana era uma mulher estéril. Ana era uma mulher que Deus fechou a porta para ela. Uai, Francis Lene, que porta? A porta da fertilidade. Ela não gerava, ela era estéril. Mas por que ela era estéril? Porque Deus quis, porque Deus fechou, porque Deus não permitiu ela gerar. Porque a porta que ela queria entrar de ser mãe, para ela estava fechada, para ela estava trancada, porque o próprio Deus evitou que ela concebesse. E Ana vivia uma vida dolorosa. Por quê? Porque Ana, ela vivia o tempo da esterilidade, mas ela era afligida pela segunda esposa do marido dela, Penina. Ana, ela era hostilizada, ela era provocada. E eu sou apaixonada na Bíblia. Você sabe por quê? Porque a Bíblia não esconde as coisas da gente. Às vezes a gente convive com gente que quer esconder as coisas da gente, mas Deus não esconde. E Deus, para deixar bem claro, ele permite, está lá em 1 Samuel 1,6, falando que Ana tinha uma rival. Ana tinha uma mulher na vida dela que competia com ela. Não era na corrida, nem na natação, nem no judô. Era na igreja. Era na família. E você se identifica com essa mulher? Você consegue entrar nessa história e perceber o drama que Ana vivia? Talvez você não seja capaz, porque você não vivencia isso. Mas quem já vivenciou isso é capaz de discernir e começar a entender o que Ana passava. A esterilidade da porta da fertilidade que Deus fechou. E a perversidade, a malignidade, a insensibilidade de Penina de provocar Ana, de falar para Ana, Ana, eu sou mãe e você não é. Ana, eu gerei e você é seca. Ana, eu posso e você não pode. Ana, eu vou, mas você não vai. Ana, eu tenho, mas você não tem. E Ana vivia isso. E sabe o que aconteceu? Essa história, ela acontecia todos os anos. Não é igual a gente que hoje vai para a igreja. Se a gente quiser, a gente pode ir para a igreja todo dia, porque todo dia tem igreja aberta, templos abertos, para a gente buscar Deus. Mas eles iam uma vez por ano, eles iam sacrificar. Eles iam lá no templo para o sacerdote oferecer sacrifício pelos pecados deles, porque Jesus não tinha vindo ainda para ser o sacrifício perfeito. Então, todos os anos, a Bíblia deixa claro em 1 Samuel que Penina, ela provocava, Penina, ela maltratava, Penina, ela tocava aonde doía em Ana. E sabe o que Ana fazia? Recuava. Ana, ela chorava. Ana se encolhia. E Ana não comia. Hoje tem dois lados, né? Tem gente que quando está com problema não come, tem gente que quando está com problema come demais. Né? O lado da ansiedade e às vezes o lado de ficar sem comer. Mas o lado de Ana é que ela ficava sem comer e ela chorava. Só que chega um tempo na vida de Ana que ela se levanta. E eu vim aqui te dizer nesta manhã, eu vim liberar essa palavra para você que já chega. Já chega de você se submeter ao espírito de Penina. De te intimidar, de te humilhar, de te afrontar com palavras.
de te descredibilizar. E foi isso que aconteceu. Ana se levanta. A Bíblia diz que Ana se levanta, só que ela não levanta para brigar. Sabe por quê? Porque a nossa guerra a gente ganha na oração. A nossa guerra a gente ganha aos pés de Jesus. A nossa guerra a gente ganha no jejum. A nossa guerra a gente ganha conhecendo o nosso Deus. A nossa guerra a gente ganha perdendo. Por isso que tem uma cantora evangélica que ela canta uma música que diz assim: eu aprendi a ganhar perdendo. Eu aprendi a subir descendo. Então, para a gente ganhar muitas vezes, a gente tem que descer na humilhação diante de Deus. E Ana se levanta. E um discernimento que Deus trouxe ao meu coração esses dias foi o seguinte: Jesus, lá no Novo Testamento, muitas pessoas, tinha gente que era coxo. Jesus um dia chega para um coxo que não tem nem perna e fala para ele assim: levanta, toma o teu leito e vai para sua casa. Gente, mas como? Era uma impossibilidade. O homem não tinha pé. O homem não andava. Mas Jesus liberou para ele uma palavra. E a palavra de Jesus, meus irmãos, não é a minha palavra, não é a sua palavra, não. A palavra dele é explosão, é poder. Acontece, os milagres acontecem, a gente crê. E quando Jesus liberava aquelas palavras para aquelas pessoas que estavam numa situação impossível, improvável, que não tinha jeito, uma situação de estagnação, uma situação de paralisia, uma situação de alelume, as pessoas se levantavam. Porque quando Jesus falava, aquela palavra que Jesus liberava era recebida no coração com fé. E as coisas começavam a mover no sobrenatural. As coisas começavam a mover no reino espiritual e no reino físico elas se materializavam. E nós precisamos apropriar da palavra de Jesus. Receber essa palavra com fé, para que no reino do natural, do humano, as coisas comecem a acontecer. Esse é o segredo. Era por isso que Jesus falava para o coxo: levanta, ele levantava e ia embora. E crescia a perna, e crescia pé, e a paralisia cedia ao poder de Jesus. E Ana, ela se levanta. Ana, ela sai do estado de se conformar com a situação dela. E ela foi para o templo. Ela foi para a presença de Deus. Ela foi chorar na presença de Deus. E talvez, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que ela derramou o coração na presença de Deus, porque ela fala para o profeta: profeta, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu estou derramando o meu coração na presença de Deus, eu não sou bêbada. Então ela falou para Deus: Deus, eu sou estéril. Deus, o Senhor me fez estéril. Eu quero ter um filho, eu não consigo. E além de eu ter essa infelicidade, não poder ter algo, porque o Senhor me privou, porque o Senhor fechou a porta para mim da fertilidade, ainda o demônio tenta me oprimir pelo espírito de Penina. E esse espírito de Penina tem estado presente nos lugares, no meio do povo de Deus, tentando oprimir as Anas. Mas o sangue de Jesus tem poder. E é debaixo do nome de Jesus e do sangue de Jesus que eu repreendo esse espírito que oprime, que subjuga, que traz injustiça, que traz rótulo, que quer descredibilizar a cura que Deus faz. Porque as curas que Deus faz são definitivas. Que quer descredibilizar o que Deus tem feito, o que Deus tem curado, o que Deus tem transformado e Deus tem permitido isso acontecer e Deus tem visto. E os olhos do nosso Deus é como chamas de fogo que ele tem percebido. E hoje ainda o espírito de Penina, ele ronda e ele quer achar um coração para ele usar. Para ele usar como instrumento de retaliação, de maldade, de perversidade. E eu vim nesse dia compartilhar essa palavra. E Ana, eu aprendo com essa mulher. Eu aprendo com Penina. Sabe por quê, gente? Porque a gente aprende com os outros também coisas que a gente não deve fazer.
Tudo aquilo que você tem passado, que você tem sofrido, é para que você não faça com os outros. Não é para você ser uma pessoa vingativa, uma pessoa dura, uma pessoa má, uma pessoa insensível. Não é para você fazer uma maldade mais elaborada, não é para você pagar o mal com o mal, mas é para você pagar o mal com o bem. É para você se levantar na oração, no jejum, na humilhação diante de Deus e você abençoar e falar: Senhor, eu abençoo. Senhor, eu abençoo. E você ministrar sobre a vida das Peninas. Eu não sei onde você está, mas muitas vezes nós nascemos e nós temos coisas em nós que nós não gostamos. Com certeza a Ana não gostava de ser estéril e foi Deus que fez ela estéril. E eu tenho uma notícia para te dar hoje. Você é de Jesus. A sua vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se alegre. Porque tudo na sua vida, todas as coisas vão reverter, vão convergir para o seu bem, para a sua casa, para o propósito que Deus tem através da sua vida de glorificar o nome dele. E sabe o que aconteceu? Ana foi para a presença de Deus e lá na presença de Deus ela começou a se esvaziar. Esvaziar dela mesma. E nós precisamos, gente, nos esvaziar. Já pensou se ela tivesse se enchido de ira, se enchido de vingança? Se ela fosse dedurar a Penina para o marido, criar um ambiente bem ruim? Não, ela foi buscar Deus. E junto de Deus, sabe o que nós encontramos? Junto de Deus nós descobrimos quem nós somos. E aí Deus vai nos esvaziando. Vai nos esvaziando. E Ana foi se esvaziando. Ela não falou para Deus: Deus, me dá um filho para passar na cara da Penina que o Senhor me deu. Não. Ela falou: Deus, eu sou então filho. Mas se o Senhor me permitir realizar esse sonho de ter um útero sadio para gerar um varão, eu quero dizer para o Senhor, Deus, que esse sonho meu eu abro mão. Eu dou para o Senhor. É do Senhor. Ela chegou aonde Deus queria que ela chegasse. E sabe onde que Deus quer que a gente chegue? O nosso coração chegue nesse lugar de humildade, nesse lugar de se esvaziar, nesse lugar de renunciar à nossa vontade, nesse lugar de sacrificar. Ela quis dizer, de certa forma, ela quis dizer para Deus: Deus, eu quero de um jeito, eu quero um filho meu, mas eu submeto ao teu propósito, à tua vontade, ao teu querer, ao teu desígnio, e eu quero me dar um filho, mas que é do Senhor. Então, eu quero te dizer que Deus quer te dar. Vai chegar o tempo do Apocalipse 3:8, que eu vou ler daqui a pouco, que a porta vai ser aberta. Mas nós precisamos ir para esse lugar que Ana foi. Esse lugar de entrega, de esvaziar. De esvaziar. Não brigar. Não competir. E eu tô falando competição aqui porque a Bíblia tá falando que a Penina era rival, ela competia. Quer dizer, se a Ana falasse A, ela falava não, A mais B, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais isso, porque eu dou conta, porque eu faço, porque eu tenho, porque eu posso. E Ana não tinha, não podia, porque Deus privou ela. Mas toda aquela situação de Ana, ela foi vítima vários anos. Mas chegou o momento que ela decidiu: a partir de hoje, eu não sou mais vítima não. A partir de hoje, eu vou aceitar que a minha esterilidade, a minha vida, a minha história, ela está nas mãos de Deus. E se a porta está fechada e eu sou estéril e eu não estou gerando, eu não estou frutificando, é porque Deus não quer. Porque essa porta Deus não tem para mim. E Ana foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E quando ela esvaziou do que ela queria, ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu dou para o Senhor. Eu levo ele para ele ser consagrado ao Senhor. E ele não vai cortar o cabelo nunca, porque a Bíblia fala que não ia passar navalha sobre a cabeça de Samuel. Já pensou? É interessante, né? A minha vida é fruto de um voto do meu pai.
Eu nunca contei isso aqui no Facebook. Um dia eu vou contar. Mas quando eu nasci, eu fiquei muito enferma. E o meu pai me entregou para Deus. Meu pai fez um voto a Deus. Me entregou para Deus fazer o que ele quisesse, né? E hoje eu estou com 45 anos. Deus restaurou a minha saúde e até aqui eu posso dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor tem me sustentado. E eu vim aqui hoje para te dizer que é possível a gente viver nesse mundo de dificuldades, de inimigos, de barreiras, de oposições, de rivais. Às vezes a gente não é rival de ninguém, mas a pessoa é nosso rival, infelizmente. Mas é possível a gente se levantar e conhecer mais a Deus, e nos conhecer mais na presença de Deus, e ser diferente. E eu quero me levantar nesse dia, e em primeiro lugar eu quero ler Apocalipse 3:8. Aliás, eu acho que eu vou ler o 3:7 e 3:8 para finalizar. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre nenhum homem fecha, e que feche nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então o Espírito Santo dá o diagnóstico aqui para João escrever, falando que Jesus percebeu que Filadélfia era uma igreja fiel. Filadélfia era uma igreja que não tinha vergonha de Jesus, não, que testificava e testemunhava Jesus com ações, com palavras, em espírito e em verdade, mas que era uma igreja fraca. Era fraca, é fraca, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu quero aqui citar o apóstolo Paulo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E quando eu estou sentindo a minha fraqueza, eu tenho que me alegrar, sabe por quê? Porque aí o poder do Espírito Santo vai operar na minha fraqueza. Porque aí eu estou desprovida, desvestida das minhas potencialidades. E eu gostaria de orar com você agora. Ora comigo. E juntamente comigo, eu quero orar por mim e por você. Eu acho muito lindo Neemias, porque quando ele soube da calamidade de Jerusalém, dos muros destruídos, ele se colocou como intercessor. Ele começou a confessar pecados que não era dele, mas ele se incluiu, porque ele era intercessor. Ele chorou, ele derramou lágrimas, ele se calou na presença de Deus. E eu quero nesse dia me colocar nesse lugar. E eu quero orar com você. E desejo que Deus te abençoe. E que se você, nessa história toda, você se percebeu como Neemias, como Ananias, como Davi, ou às vezes como Saul, como Jonatas, como Penina, como Ana, eu não sei aonde você se enquadra nessa história. Mas eu quero te dizer que só Deus, só Jesus tem a chave de Davi. Só Jesus pode abrir a porta que ele fechou. E só ele pode abrir a porta e ele pode fechar a porta. Então eu gostaria de terminar esse momento orando ao Senhor. Pai, eu quero entregar essa palavra diante do teu altar, Deus, e eu quero te agradecer. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visita, Pai, as pessoas que vão ouvir esta palavra. E eu quero pedir, ó Deus, que a tua palavra venha ser como um espelho e que a gente possa se ver nessa palavra. Deus, o Senhor deu vitória para Davi, o Senhor deu vitória para Ana, o Senhor deu vitória para o teu povo junto com Neemias. Senhor, os inimigos existiam, os opositores, os concorrentes, os rivais, mas apesar disso, Deus, o Senhor permitiu que os teus servos pudessem caminhar, pudessem fazer aquilo que o Senhor propôs que eles fizessem. Davi alcançou, Pai, o que o Senhor tinha para ele, sendo um homem fiel,
não tocando no ungido de Deus. Neemias conseguiu concluir a obra que o Senhor colocou na mão dele, que era de reconstruir as muralhas de Jerusalém, colocar as portas. Ana, ela cumpriu o propósito para o qual ela foi criada, que era de gerar Samuel, aquele profeta do Senhor, aquele juiz, aquele homem, Pai, submisso, obediente, amoroso, fiel, um homem que sabia se colocar, um homem que sabia respeitar a autoridade, um homem que era fiel, Pai, ao que o Senhor ordenava, ao que o Senhor mostrava para ele. Deus, eu quero orar por todas aquelas mulheres que, como Ana, têm sido assoladas pelo espírito de Penina. Deus, é debaixo da autoridade do nome de Jesus que eu repreendo todo espírito de divisão, todo espírito de retaliação, todo espírito de competitividade no meio do teu povo, Deus. Todo desamor, todo partidarismo, toda divisão, toda insensibilidade decorrente, Pai, da rebeldia, da dureza de coração. Nesta manhã eu repreendo no nome de Jesus, Pai. E eu peço que o Senhor venha derramar, Pai, amor, que o Senhor venha trazer libertação para estas vidas. Libertação, abre o entendimento. Senhor, tira a insensibilidade, meu Deus. Tira a insensibilidade. Muda quadros. Deus, e se não é possível, o Senhor levanta as Anas, Pai. Coloca no coração delas a capacidade de se levantar e de se esvaziar na tua presença, de aceitar o tempo do Senhor, de aceitar a porta que o Senhor fechou, de submeter à vontade do Senhor e te entregar a vida, os sonhos, as vontades. Deus, cumpre o teu propósito nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque eu sou fruto da misericórdia do Senhor. Eu sou fruto, ó Deus, de um voto que meu Pai fez diante da tua face. E até aqui o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me preservado, Pai. Senhor, eu quero declarar nesta manhã a tua palavra. Arai o campo de pousio. Semeai justiça, semeai justiça, semeai justiça e ceifai misericórdia. Rasgai os vossos corações, porque é tempo de buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. A última coisa que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente fica pedindo a Deus misericórdia para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos negócios, para as pessoas que a gente tem visto estarem assoladas, né? Pessoas próximas da nossa convivência que estão assoladas pela dor, pela morte, pela enfermidade, pela falência, pela destruição. Mas o Senhor quer que antes da gente colher misericórdia, porque misericórdia só Deus pode fazer, porque só Ele que é misericordioso, que nós venhamos semear a justiça. Meu irmão, semeia a justiça na vida do seu próximo. Semeia a justiça na vida do seu irmão. Semeia a justiça na igreja. Semeia a justiça na sua vizinhança. Semeia a justiça no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu primo, com o seu parente, com o seu funcionário, onde você trabalha. Semeia a justiça. Porque se você semear a justiça, você vai ceifar misericórdia. Porque essa é a promessa da palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.